Oiê, eu vou falar sobre o livro Cultura, um conceito antropológico do Roque Laraia. E esse livro é bem legal porque ele tem o intuito de simplificar a antropologia e esse conceito de cultura para quem está começando a estudar agora, porque o escritor percebeu que era muito difícil esse entendimento para quem estava começando agora nesse estudo, então ele resolveu escrever esse livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte, ele fala sobre a construção da cultura, e a segunda parte fala sobre a influência que tem tanto na sociedade quanto no indivíduo, individualmente falando. Ele começa tentando fazer essa reflexão sobre como foi esse início do pensamento em como tem povos diferentes, com comportamentos diferentes, e o que posteriormente vai ser chamado de cultura. Uma das primeiras explicações que as pessoas conseguiram chegar foi nos determinismos biológicos e geográficos, porque se acreditava que se uma pessoa nasce em um determinado ambiente, ela vai se comportar de certa forma, e também que a parte genética tem muita influência sobre isso. Mas essas teorias foram refutadas, porque se percebeu posteriormente que pessoas dentro de uma mesma cultura tinham comportamentos diferentes, porque a cultura está relacionada em como se relaciona o indivíduo e a cultura em que ele está inserido. Então, suas interpretações, sua educação individual, e também dentro de uma mesma família, às vezes os comportamentos são diferentes. Então, isso faz a gente concluir que não existe um determinismo, que a cultura é construída e influencia e é influenciada. O homem se diferencia dos outros animais justamente porque ele é capaz de aprender a cultura. A gente não nasce com uma cultura já pré-estabelecida. A gente aprende a partir do momento que a gente interage com ela. E no livro ele defende que a nossa cultura, na verdade, foi construída através do nosso poder de comunicação. A partir do momento que a gente colocou um símbolo para representar uma ideia, um objeto ou alguma coisa e um significado atribuído a esse símbolo. Com isso, a gente conseguiu ter essa troca de informações, ter essa passagem de conhecimento e esse armazenamento de conhecimento para experiências futuras e etc. E dessa forma, a cultura foi sendo construída e sendo passada dos nossos antepassados para a gente e futuramente para os nossos descendentes. Chegando nessa segunda parte do livro, ele começa então a discutir essa influência da cultura dentro da nossa sociedade e de nós individualmente. Um dos exemplos seria como algo que às vezes não é verdade, cientificamente falando, dentro de uma cultura vira um fato, vira quase uma lei que vai ser seguida sem muita reflexão. Isso vai ser o que a gente chama de senso comum, que existe muito dentro da nossa cultura e vai sendo passada de geração em geração. Outra citação importante que ele faz é sobre como todas as culturas têm esse viés etnocêntrico. Então a gente vê as outras culturas através de uma lente, o que ele chama de lente, baseada na nossa cultura, na nossa experiência, na nossa vivência. E isso é muito importante porque num estudo antropológico a gente tem que ver as outras culturas através do pensamento delas, da vivência delas, da interpretação delas. E isso é o que baseia todo o estudo antropológico na nossa contemporaneidade. O fato das culturas serem essencialmente etnocêntricas é muito interessante porque acaba explicando o que a gente chama de xenofobia e até mesmo as guerras que acontecem entre outras culturas, culturas diferentes, porque a gente acaba tendo muita dificuldade de entender a cultura do próximo com o viés do próximo e não o nosso. Então isso acaba explicando muitos eventos da humanidade que têm acontecido até hoje. Fazendo um gancho com a parte que fala sobre esses símbolos e significados que fazem parte da construção da cultura, também é super importante para o antropólogo entender os significados de cada cultura e como esses significados funcionam e foram construídos para ele conseguir não ver a cultura do outro com essa lente que é a nossa cultura. Então é muito importante ele entender essas relações, essas construções dos símbolos e significados da cultura que ele está estudando. E para finalizar, uma coisa bem importante é que, como a gente já aprendeu que a cultura não é algo determinista, é muito legal a gente pensar que a cultura não é alguma coisa estável, uma coisa parada que não muda nunca. Esse contato que a gente tem, principalmente agora com a globalização, com outras culturas, com outros pensamentos, com informações novas, é uma coisa que muda muito a nossa cultura. Também tem o que a gente chama de forças internas, que é as nossas vivências, o nosso contato com a vivência de outras pessoas dentro da nossa mesma cultura, pode ser algo que vai mudando a nossa cultura, que vai passando a
ter essa diferença dos nossos antepassados pra gente e que vai sempre se adaptando e se modificando conforme o tempo vai passando. É legal a gente entender depois de todas essas reflexões que o livro traz, que a gente é sim capaz de mudar uma coisa que é aparentemente estável, que a cultura é uma coisa que parte da gente e não que a gente tem que aceitar. E a gente ter essa alteridade com outras culturas, com outros povos, mesmo que a gente não seja antropólogo, vai ser muito bom tanto para as outras pessoas quanto para a gente, porque a gente pode aprender muito mais e ter essa evolução, essa reflexão, porque afinal todo mundo é o ser humano e a gente tem muito a aprender com as pessoas que estão na nossa cultura e com as outras culturas.